Boa noite! Vem com a gente para essa live dessa sexta-feira. Hoje nós vamos falar sobre traumas emocionais, consequências e tratamento. Quem é que nunca ouviu falar ou quem é que nunca passou por essa experiência, né? De traumas emocionais. Então vamos chegando. Oi, pessoal! Você que tá chegando aí, Edu Lima. Boa noite, Thalita. Tudo bem? Vamos chegando. Vamos esperando o pessoal entrar para que a gente possa falar um pouquinho desse tema tão importante, né? Às vezes a gente pensa que não são todas as pessoas que experimentam, né, o trauma. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Marielle, Fran, oi, Fran. Tudo bem? E na verdade o trauma é mais comum do que a gente imagina, né? Os traumas emocionais são mais comuns do que nós imaginamos. Oi, Alessandra, tudo bem com você? A Fran respondendo, a Thalita respondendo, oi, oi, oi. Que legal, gente. Enquanto a gente está esperando o pessoal chegar, o pessoal que está chegando aí, sejam bem-vindos, tá? Fabiane da Cruz, Guilherme Moreira, seja bem-vindo. A gente já está começando a nossa live. Enquanto o pessoal não entra, gente, vamos compartilhar essa live com seus contatos, né? Como que a gente faz isso? Então, aqui tem um aviãozinho aí embaixo, ó, um aviãozinho de papel. Você pode clicar nele e aí vai aparecer uma lista de pessoas, uma lista de contatos seus que você pode enviar o link da live, tá? E aí, no momento em que a pessoa clicar, ali você já vê quem está online, quem não está online. No momento em que ela clicar, ela já entra diretamente na nossa live, tudo bem? Então me ajudem aí a compartilhar. Ama Saúde e Vida, entrou, irmã Cláudia, Fabiane da Cruz, Cristiane Almeida. Oi, Cristiane, tudo bem? Então, gente, me ajudem aí a compartilhar, tá bom? Bom, eu escolhi, né, esse tema porque é um tema muito próximo, né, de mim, que sou psicóloga, claro. E de uma forma muito especial, eu trabalho muito com traumas, né? Porque eu trabalho com uma técnica americana de tratamento de situações traumáticas. Então, é muito comum que me cheguem pessoas que, claro, com diversos tipos de sofrimento, mas de uma forma muito comum, a gente percebe sempre um trauma por detrás daquele sofrimento que ela vem trazer, né? Como eu dizia no início, pessoal, a gente acha muitas vezes que traumas são só grandes tragédias na nossa vida. E não é verdade. Na verdade, todos nós temos memórias traumáticas, ou já tivemos, tá? Porque às vezes trauma pode ser uma memória que para mim não tem relevância nenhuma. Sabe, eu já tratei de pacientes que se lembram de situações e falam assim para mim: nossa, eu não imaginei que essa situação me marcaria tanto. Eu não imaginei que isso pudesse influenciar no meu sofrimento de hoje. Daí, quando a gente vai ver, aquilo que parecia ser insignificante, de fato era o motivo de um bloqueio razoável na vida da pessoa, né? Bom, o pessoal que tá entrando, Vivi, Viviane, Arielle, tudo bem? Cristiane, professora do Colégio Santa Maria. Eu lembro de você, Cris. Você deu aula para o Gustavo, né, meu filho? Kazumi, seja bem-vinda. Valquíria Benevite, seja bem-vinda. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Eu não tô hoje com o meu fone, porque meu fone tava muito barulhento, né? E o duro que eu só ouço o barulho dele depois na gravação. Eu não consigo perceber que ele tá fazendo ruído durante a live. Como é que vocês estão? Vocês estão me ouvindo aí? Tá tudo bem? Eu coloquei ele aqui do meu lado, mas eu nem vou mexer com ele para ele não fazer barulho. E como é que tá o som para vocês? Me falem aí se vocês estão me ouvindo bem, pra gente começar o assunto. Ouvindo super bem. Oi, Gerson, chegou. E aí, Gerson? Compartilha aí com o pessoal a live, tá? Nesse aviãozinho, pro pessoal ir nos encontrando aqui no Instagram.
Bom, gente, então, como eu dizia, o trauma, né, os traumas emocionais fazem parte da realidade humana. Isso significa o quê? Que todos nós, pessoas humanas, limitados, já passamos por situações que de alguma forma nos marcaram, tá? Bom, primeiramente, eu acho que a gente precisa responder isso. Todos nós temos traumas? Sim, todos nós temos traumas. Algumas pessoas, claro, têm traumas mais a menos, outras pessoas traumas mais complexos, né, mais severos. Mas todos nós, em algum momento da nossa vida, nos deparamos com situações que nós não estamos preparados para enfrentar. E dependendo dos recursos que eu tenho, né, os recursos emocionais, dependendo da minha situação, da minha estrutura emocional, eu posso receber essa situação difícil na minha vida, ou melhor, responder a essa situação difícil na minha vida de uma forma muito negativa, tá? E de uma forma muito pesada. Então, eu sou psicóloga, né, há 12 anos, e eu encontro muitas vezes pessoas que passaram por situações traumáticas e vivenciaram situações, mas carregam isso há muitos anos. Porque às vezes a gente pensa, a gente tem uma ideia de que faz parte da minha história, eu tenho que conviver com isso e ponto. Tudo bem, você tem que conviver com a sua história, mas você não precisa carregar um sofrimento de algo que já passou. Se já passou, precisa ficar no passado, ou seja, traumas têm tratamento, tá? E esse tratamento não é para que você esqueça o que aconteceu com você. Não, né? Se fosse saudável que nós esquecêssemos o que nos aconteceu, gente, nós já seríamos programados para isso. Mas não. Nós podemos aprender, né, com as situações difíceis da nossa vida. Então, nós não vamos apagar o trauma no tratamento, tá? Isso é uma coisa que é preciso ficar bem claro. Mas nós vamos reprocessar essa memória traumática ao ponto de você olhar para ela e a partir desse novo olhar não sofrer mais com aquilo que já passou. Porque o que passou, passou, tá? Então, nós vamos aprendendo a ressignificar essa história, a configurar essa história e a olhar para isso de uma forma diferente, tá bom? Bom, mas Gisele, o que é um trauma, tá? Gente, pessoal que tá entrando aí, ó, já comecei a live. Oi, pessoal, a Lusca, Luciana, oi, Luciana Mendana, tudo bem? Silvio, Ruela, Valesca, sejam bem-vindos, viu? O que é um trauma, gente? Então, assim, eu costumo tentar ilustrar um pouquinho, né, essa história para a gente poder compreender melhor, tá? Vamos imaginar dois animaizinhos na selva, tá? Um predador e uma presa, tá bom? Você pode imaginar o animal que você quiser aí. Vamos pensar numa onça e um esquilo, tá bom? Bom, todas as vezes que o perigo chega perto de um animal, ele percebe o perigo, né? É instintivo isso, ele precisa perceber o perigo para ele poder se proteger, tá? Então, imaginemos que o esquilinho está lá, né? Andando, pulando, brincando, saltitando pela floresta, e de repente ele avista um predador. Bom, nesse momento, gente, ele tem pelo menos três opções ali para tentar salvar a vida dele. Primeira coisa, se essa presa, né, que pode virar almoço a qualquer momento, se essa presa puder fugir do seu predador, ele vai fugir, ok? Isso é claro, né, gente? Se ele não puder fugir, ele vai tentar o quê? Ele vai tentar lutar contra o seu predador. E se ele não puder fugir, e se ele não puder lutar, ele pode se fingir de morto. Ele pode se congelar de uma forma que até os batimentos cardíacos dele diminuem. Gente, é impressionante, a natureza é perfeita. Então,
ou ele luta, ou ele foge, ou ele se congela e finge de morto, porque às vezes o predador vai dar uma cheiradinha ali e a chance do predador achar que ele tá morto já há um tempo e não comê-lo é muito grande, tá? Então o predador dá uma cheirada, vai embora, porque ele quer matar para comer, né? E passado o perigo, essa presa, ela, ela consegue sair desse estado de congelamento e voltar à vida normal, tá? Isso acontece no reino animal e isso também acontece com a gente. Olha que interessante. Quantos de nós, né, já passamos por situações de estresse muito alto, onde nós temos oportunidade de lutar, nós temos oportunidade de fugir, ou então nós entramos num estado de congelamento. Não é para se fingir de morto, claro, mas a gente conhece aquele estado como estado de choque, né? Porque simplesmente você paralisa e não consegue ter uma outra reação, tá? Problema. O problema é que nós, pessoas humanas, seres humanos, nós nem sempre conseguimos descongelar após o perigo. Nós nem sempre conseguimos voltar à vida normal quando o perigo foi embora, tá? Então, esse estado de congelamento na situação difícil, traumática, nós chamamos de trauma, ok? Então, para que a gente possa entender primeiramente o que é um trauma emocional, é um estado de congelamento que nós ficamos diante de uma situação de muito estresse, de muito perigo, de muita dor, e aquela situação pode nos causar um bloqueio, onde eu não percebo que o tempo passou, que a situação perigosa passou, que a situação que me causou dor passou. É como se eu vivesse congelado naquela experiência, naquela situação. E é incrível, gente, porque pode ser que se passem semanas, dias, pode ser que se passe anos ou décadas e as pessoas realmente se sentem ainda naquela situação, congelada. Então, isso é um trauma emocional, tá ok? Tá claro, gente, até aí? Tudo bem para vocês? Oi, Lucas, Joyce, tudo bem? Franzinha Chagas, Amanda Elisa, seja bem-vinda. Bom, e aí, gente, então assim, primeira coisa é a gente já entendeu o que é trauma e que todos nós já passamos por isso de alguma forma ou em alguma proporção na nossa vida. Bom, mas quais são as consequências de um trauma? Então, eu gostaria de contar uma historinha para você, tá? Talvez você já tenha ouvido essa historinha em algum lugar, mas agora dentro desse contexto dos traumas emocionais. Existia um menino que, certo dia, percebeu que havia um circo perto da casa dele. E esse circo tinha animais. Vocês são da época que os circos tinham animais? Animais de verdade? A gente não vai revelar a idade de ninguém, né? Mas antigamente nós tínhamos animais de verdade nos circos, né? Hoje, claro, é proibido. Mas esse menino, ele viu um circo perto da casa dele e rodeando ali perto do circo, ele percebeu um elefante muito grande, né? E esse elefante estava amarrado num toquinho bem pequenininho, sabe? Num toquinho de árvore. E ele era muito jovem, muito menino, mas ele ficou se questionando: nossa, mas que bicho imenso, que bicho grande, forte. Como que ele fica amarrado nesse toco tão pequeno? E aí, ele ficou se perguntando, né? E ele perguntava para uma pessoa, ele perguntava para outra pessoa: olha, por que um animal tão grande fica amarrado num toco tão pequeno? E as pessoas diziam para ele: ah, é porque o animal é adestrado. Ah, mas se ele é adestrado, por que ele precisa ficar amarrado? E ninguém trazia para ele uma resposta para aquela situação. E o tempo passou, mas esse questionamento sempre ficou no coração do menino, até que um dia ele encontrou um sábio. E ele perguntou ao sábio: olha, certa vez eu encontrei um elefante, um animal grande, gigantesco, forte, amarrado num toquinho de árvore.
E nunca ninguém me respondeu isso. Como um animal tão forte, tão grande, se sujeitava a ficar num toco tão pequeno? E o sábio respondeu assim para ele: olha, esse animal grande, forte, já foi muito pequenininho. E quando ele era muito pequenininho, amarraram ele nesse toco de árvore. E ele, claro, foi feito para ser livre, então ele esperneou, ele se balançava muito, ele se chacoalhava demais, mas ele não conseguia, porque o toco era maior que ele. No outro dia, ele tentava novamente, e ele se chacoalhava novamente, mas aquele toco de árvore o vencia. E todos os dias ele tentava se desvencilhar das amarras, né, que o segurava no toquinho de árvore. E os dias foram passando, o tempo foi passando, até que um dia, infelizmente, ele desistiu, porque ele acreditou que aquele toco era maior do que ele. Esse elefante cresceu e ele continuou acreditando que aquele toco era maior do que ele. Então, gente, qual a pior consequência que os traumas emocionais podem causar na nossa vida? As crenças negativas sobre nós mesmos. Um trauma emocional nos deixa marcas, e essas marcas são crenças negativas em nós. Gisele, o que é uma crença negativa? Uma crença negativa é uma mentira sobre mim mesmo, mas que eu acredito como verdade. Gente, e se eu acreditar como verdade, é uma tragédia, né? Porque existem crenças, claro, todas as crenças negativas são crenças irracionais. Mas se eu acredito nisso, eu acabo com a minha vida. Entende? Existem pessoas que acreditam que não prestam. Existem pessoas que acreditam, suas crenças dizem a elas que elas não nasceram para dar certo. Existem pessoas que creem que não são boas. Existem pessoas que creem que não podem ser felizes, que não são amadas. Existem pessoas que creem que é um peso na vida dos outros. Existem pessoas que creem que só morrendo elas vão terem sossego ou vão pararem de sofrer, enfim, né? Você consegue identificar alguma crença negativa sua aí? Algum pensamento negativo sobre você mesmo? Gente, se vocês quiserem, pode até colocar aí nos comentários, né? Como a gente não tem convidados, hoje é eu e vocês, então a gente pode interagir, tá bom? Eu posso ler, eu posso responder algumas perguntas no final, tá? E aí vocês podem deixar para mim, ó. Vocês estão então aprendendo o que é uma crença negativa. Crença negativa é um pensamento ruim que eu tenho sobre mim mesmo. E isso pode ter vindo lá da minha infância, isso pode ter surgido na minha adolescência, né? Isso pode ter vindo de uma experiência na idade adulta, enfim, tá? Crenças negativas são, aqui olha a Lusca dizendo autossabotagem, as crenças negativas elas nos sabotam, né? Elas nos sabotam, porque elas nos fazem acreditar que aquilo é verdade, mesmo não sendo verdade, ok? Bom, então, gente, nós temos aí uma mistura bombástica, né, na vida de qualquer pessoa. O trauma, ou seja, a experiência negativa e a crença negativa que realmente ela produz, o trauma produz. Trauma mais crença negativa, gente, criam bloqueios imensos na nossa vida. Imensos, tá? E qual que é o problema de uma crença negativa, né? Gente, a crença negativa ela é poderosíssima. Na verdade, a mente é muito poderosa, né? Muito poderosa. Então, se a mente ela produz crenças negativas, eu vou ter, na maior parte do tempo, pensamentos negativos.
A psicologia cognitiva fala isso, que os pensamentos negativos surgem das crenças negativas. Então, olha só como isso vai virando um bolo de neve, né? Uma bola de neve. O trauma produz crenças negativas em nós. As crenças negativas enraizadas, né, em nós produzem pensamentos negativos. Os pensamentos negativos trazem emoções negativas e sensações negativas. E a partir daí eu tenho um comportamento completamente comprometido, inadequado, por causa do trauma emocional lá do início. Então, olha como é sério isso, né? Olha como é importante no processo terapêutico, então, nós trabalharmos as nossas crenças. Porque se eu desconstruo a crença, olha só que importante, se eu consigo desconstruir a crença negativa, eu consigo fazer com que aquele paciente tenha a possibilidade de pensar mais positivo sobre a vida, ok? E aí, gente, às vezes as pessoas me perguntam, Gisele, mas trabalhar com traumas não entra em conflito aí? Você trabalha com traumas, ao mesmo tempo você trabalha com logoterapia, que fala muito sobre o presente, que valoriza que valoriza o presente, a atitude de cada dia, em cada momento, o enfrentamento de sofrimento. Na verdade, uma coisa complementa a outra, tá, gente? Porque a logoterapia, ela, é, ela destaca, né, aquilo que é especificamente humano em cada um, que é a sua dimensão espiritual. Só que a dimensão espiritual do ser humano, ela precisa das dimensões biopsíquicas saudáveis para ela poder se manifestar. E um trauma adoece corpo e mente. Então, as pessoas precisam ser curadas dos seus traumas. As pessoas precisam tratar os seus traumas para que elas possam ter condições de serem livres e responsáveis, porque a liberdade, a responsabilidade, a autotranscendência, gente, claro que já está na pessoa, mas em potência. Porque às vezes aquela pessoa passou por tantas situações difíceis, aquela pessoa está tão traumatizada que ela não consegue acessar aquilo que é humano dela mesma. Então, quando a gente trabalha os traumas, nós damos a ela a possibilidade de expressar, de alcançar em si mesma aquilo que é humano, né? E aí a dimensão espiritual flui, ok? Bom, gente, então nós entendemos que todos nós já tivemos traumas, né? Que um trauma não necessariamente é uma grande tragédia, podem ser até pequenas coisas, mas que nos marcam profundamente, tá bom? Nós entendemos as consequências do trauma, né, emocional, que são principalmente as crenças negativas que fazem com que a gente pense algo negativo sobre nós e algo que seja irracional, só que a gente pensa como verdade, né? A gente acredita como verdade, tá bom? E, deixa eu ver aqui meu roteirinho. E aí, essa mistura, né, de trauma com crença negativa que, na verdade, gera um cativeiro emocional, tá bom? Claro que a gente vai trabalhar todas essas questões aonde, gente? Dentro de um processo terapêutico. Muitas vezes, né, nós superamos situações traumáticas por nós mesmos, tá bom? Porque nós temos recursos naturais para isso. Mas existem situações que nós precisamos de ajuda. Existem situações que, de fato, nós estamos bloqueados. É como se nós estivéssemos congelados, né? Vocês lembram da metáfora do início? É como se nós estivéssemos congelados naquele lugar, naquela situação. Então, nós precisamos, de fato, de uma ajuda profissional para lidarmos com isso. Quando a gente não trabalha os traumas, quando a gente não se submete a um tratamento para curar os nossos traumas, né? Os traumas da nossa história, nós temos, primeiramente, dificuldade com a nossa própria história. E nós precisamos nos conciliar, nos reconciliar. Nós precisamos amar a nossa história. E às vezes, dependendo das situações que nós fomos sujeitados, né?
Existem pessoas que odeiam a sua própria história, que não contam a sua história, que negam a sua história, a sua origem, a sua biografia, enfim. Então, nós precisamos tratar os traumas primeiramente por isso. Gente, a minha história é minha. Eu não vou mudar essa história, então eu preciso olhar para ela. E eu preciso olhar para ela com gratidão, com leveza, né? Mas eu só consigo isso se eu de fato for descongelada das situações, limites aí que eu fui provada, tá? Uma outra coisa que o trauma nos impede, se eu não trabalho o trauma, ele nos impede de vivermos bem o tempo presente. Por quê? Gente, porque o trauma, aquele que está no trauma está lá fechadinho no passado, preso no passado, como aquele elefantinho que acreditava que não poderia nunca, olha o que ele acreditou, olha a crença que ele criou, que ele nunca poderia sair daquele toco. Ele cresceu, o toco continuou pequeno, mas ele continuou acreditando que jamais poderia, tá? Então, gente, deixa eu ver aqui. O Gerson, trauma pode ocorrer ainda no ventre de sua mãe? Sim, vou falar daqui a pouquinho, né? Os momentos aí da nossa vida onde os traumas podem acontecer. Mas existem sim dados que nos dizem isso, tá? Que desde o primeiro momento de concepção, gente, nós já somos pessoas. E tudo aquilo que nos acontece, mesmo que nós não lembremos conscientemente, nos marca, né? Toda a nossa história está registrada em nós, ok? Então pode sim, tá? O trauma pode ocorrer ainda no ventre das nossas mães, tá bom? Bom, então o trauma impede da gente se reconciliar com a nossa história. Um trauma emocional não tratado, gente, ele impede de vivermos o presente, tá? Com qualidade, tá bom? Ele afeta os nossos relacionamentos. Isso é muito importante, gente. E isso é muito comum. A gente percebe muitas vezes um casal chegando pedindo ajuda, tá? No processo terapêutico. E eu gosto muito, às vezes, de mandá-lo cada um primeiro para a sua terapia. Porque existem coisas que nós precisamos curar da nossa história primeiro, para depois a gente conseguir perceber quais os problemas que estão acontecendo ali entre o casal. Por quê? Porque o casal leva muitas vezes os problemas pessoais, os traumas pessoais para o relacionamento. E aí vira um angu de caroço, né? Olha, aí é complicado. Então, é muito interessante a gente perceber isso, né? Olhar para a nossa história, curar a nossa história primeiro, né? Claro que nem sempre isso é possível, mas quando possível, né? Isso é muito importante para que a gente não leve, para que a gente não projete nos relacionamentos aí os nossos problemas do passado, tá bom? Oi, Amanda. Oi, Cris, Rosisca, tudo bem? Sejam bem-vindas. Marionice também, seja bem-vinda, Marionice. Bom, vamos lá então. E aí, gente, uma outra coisa, né? Além de afetar os nossos relacionamentos, olha quanta consequência, né? Então, eu já falei da consequência de não gostarmos da nossa própria história, né? Termos um problema aí com a nossa biografia. A consequência de impedirmos de vivermos o presente com qualidade, tá bom? O trauma afeta os nossos relacionamentos, tá? Então, mais um motivo aí pra gente querer tratar os nossos traumas. E uma outra questão também, claro, um trauma emocional adoece a nossa psique. Ele faz adoecer a nossa mente, né? Ele nos traz realmente patologias, ok? Então, algumas patologias se tornam até transtornos mentais. Tudo por conta de experiências que nós não demos conta de digerir emocionalmente. Eu gosto muito de usar essa metáfora também, né, para o paciente compreender que os traumas são questões aí da nossa história que nós emocionalmente não digerimos. Porque uma coisa é você comer uma salada, outra coisa é você comer uma feijoada, cara. É outra história, né? A gente vai digerir uma salada e uma feijoada do mesmo jeito? Não. Então, assim são experiências da nossa vida. Algumas são como uma saladinha básica, outras são como um prato mais pesado, tá? Por isso que a gente precisa ficar atento a isso.
E se o prato é muito pesado, se a experiência foi muito dolorida, se foi algo realmente difícil de lidar, né? Eu posso adoecer por conta disso, tá? Então, nós vemos aí muitos transtornos mentais que são frutos de traumas, tá? Eu marquei alguns aqui. Vocês já ouviram falar? Primeiro que eu queria falar um pouquinho é sobre o transtorno de estresse pós-traumático. Vocês já ouviram falar sobre ele? Quem já ouviu falar aí sobre o transtorno de estresse pós-trauma, pós-traumático? Como o próprio nome já diz, não é tão difícil, né, de tentar explicá-lo, né? Ele é um transtorno que pode ficar depois que aconteceu o trauma. Então, um exemplo. Vamos imaginar que eu sofra um assalto violento, um assalto chato, né? Um assalto, vamos dizer assim, violento, tá? Uma coisa assim, não é um roubo simplesmente, algo que mexa mesmo profundamente com as nossas emoções, algo que nos traga risco de vida. Esse é um tipo de situação com potencial imenso de nos deixar com um transtorno de estresse pós-traumático. E o que seria o transtorno de estresse pós-traumático nesse caso do assalto? Eu imaginar a todo momento depois que o assalto vai acontecer novamente. Eu imaginar que o assaltante está ali me esperando de novo, sabe? Tem muita gente que também tem transtorno de estresse pós-traumático depois de um acidente de carro, não consegue pegar no volante, acha que vai acontecer novamente, né? Então, o transtorno de estresse pós-traumático, ele faz com que eu continue tendo todas as reações do trauma, inclusive físicas, mesmo depois que o trauma passou, sabe? A situação passa, mas as sensações, as emoções, né? Elas ficam, elas permanecem como se estivesse acontecendo novamente ou causam muito medo de acontecer novamente. E isso é de fato terrível, traz muito sofrimento às pessoas, tá? Então, esse é um dos tipos de transtornos mentais que um trauma emocional pode trazer, tá bom? Bom, nós temos também os transtornos de humor, e um dos mais conhecidos aí é a depressão. Sim, a depressão pode ser causada, claro que existem muitos fatores, tá? Nós já falamos aqui, até tivemos uma live com a doutora Luciana, né, que tá aí com a gente, falando sobre os tipos de depressão, mas existem sim quadros depressivos que foram desencadeados por uma situação traumática específica, ok? E aí nós conseguimos, né, com os atendimentos, com acompanhamento terapêutico, descobrir esse evento-chave e com o reprocessamento a gente de fato tira a pessoa desse congelamento que causou, inclusive, a própria depressão, tá? Então, a depressão, ela é um transtorno de humor, embora a psicologia cognitiva, ela fale que a depressão também poderia ser chamada de transtorno do pensamento. Por quê? Porque ela muda o seu pensamento, né? A pessoa depressiva, um cérebro depressivo é um cérebro que pensa de forma muito diferente, muito negativa, enxerga as coisas de forma muito negativa, ok? Bom, além do transtorno de estresse pós-traumático, além da depressão, nós temos também, gente, os transtornos de ansiedade. E aí, ó, gente, as pessoas estão muito adoecidas, né? Eu gosto muito de falar sobre depressão e sobre ansiedade, porque são os quadros mais comuns que a gente vê. E nós estamos passando por uma epidemia de ansiedade, tá? De transtornos ansiosos. O Brasil é o país que lidera o ranking de transtornos de ansiedade. Olha só, e a gente está num momento agora, né, da pandemia, onde os transtornos de ansiedade têm pipocado, com toda razão, né? Muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas com medo de adoecer, de morrerem, muitas pessoas perdendo seu trabalho, seu emprego, seu sustento, enfim. Então, tudo isso tem desencadeado muita ansiedade, muito transtorno de ansiedade. E os transtornos de ansiedade, eles podem receber vários nomes, né? Então, nós temos a fobia social,
A fobia específica, que pode ser até direcionada a algum inseto, algum bicho. Tem pessoas que têm fobias absurdas, né? Um medo, fobia que eu digo não é um medinho, mas um medo desproporcional à situação, tá? De coisas que não apresentam tanto perigo, né? Nós chamamos de fobia. Ansiedade generalizada, né? Quando a pessoa, quase em todo momento do dia dela, ela sofre com uma ansiedade absurda também, onde faz com que ela pense de forma muito negativa, onde ela distorça muito a realidade, onde ela se veja e se sinta em perigo constante, sem que haja perigo. Nós temos também a síndrome do pânico, né? O transtorno de pânico, a síndrome do pânico, os episódios de pânico, que eu acho que são um dos mais terríveis transtornos da ansiedade, porque a pessoa tem certeza que naquele momento ela tá morrendo, gente. Então, quem já experimentou sabe do que eu tô falando. Quem nunca experimentou, é mais ou menos isso, né? Para que a gente tenha noção. A pessoa que está tendo a síndrome, a crise de pânico, ela tem certeza que naquela hora ela está morrendo. Por isso que muitas pessoas acabam indo para os prontos atendimentos para que sejam socorridas, porque a sensação dela é de morte. E na verdade ela está tendo aí uma crise de ansiedade, né? Claro. E muitos são diagnosticados, dependendo da quantidade de crises que eles têm ao dia, eles já são diagnosticados como síndrome do pânico, tá? Bom, gente, então, esses são os transtornos que podem ser causados pelas situações traumáticas da nossa vida, tá bom? Como o Gerson aí me perguntou, né? Existe sim, viu, Gerson? Os traumas intrauterinos, né? Que nós costumamos chamar, porque são aquelas experiências mais remotas, mais antigas da nossa história. Claro que nós não temos esse registro consciente, tá? Mas existem abordagens que trabalham de uma forma muito específica com isso, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar da ADI, que é a abordagem direta do inconsciente. Eu não conheço profundamente, já ouvi falar, muitas pessoas me perguntam, inclusive já vi sessões, acho muito interessante. Mas tem algumas restrições, né, sobre essa abordagem, mas eu estou citando ela por quê? Porque essa é uma das abordagens que trabalha os traumas intrauterinos, né? Porque, claro, eles acreditam na vida sempre a partir do primeiro momento da concepção, a vida, e essa abordagem acredita também que há todos esses registros, né, a partir desses primeiros momentos. Inclusive, na sessão, as pessoas conseguem enxergar algumas coisas acontecendo naquele momento. E são sessões muito bonitas, eu já vi algumas, mas não trabalho com isso. E dependendo também do perfil do paciente, não indico, né? A gente só precisa ter um pouquinho de cautela, né? Se você gosta dessa abordagem, se você já ouviu falar, se você se interessa, eu procuro dizer assim, sempre para que você só procure um profissional habilitado, né, para trabalhar direitinho, tá? De preferência um psicólogo, tá bom? Bom, então os traumas podem ser intrauterinos, sim. Os traumas podem acontecer na primeira infância, né? Nós temos traumas assim, nos primeiros cuidados ali, sabe? No primeiro ano de vida, nos primeiros anos de vida. As crianças que são privadas de cuidados básicos como alimentação, higiene, afeto, segurança, elas podem sim ser marcadas profundamente. Claro que mais uma vez aí, tá? O trauma ele é inconsciente, tá? Porque você não vai ter uma memória tão antiga. Embora trabalhando com EMDR, né, que é a abordagem que eu trabalho também para tratamento de situações traumáticas, eu tive uma vez a experiência de uma paciente que se viu no berço. Olha que interessante. Ela veio uma memória na mente dela no berço, de pezinha, chorando. E ninguém ia socorrê-la naquele momento. E é interessante, gente, porque ela era bebê. E ela tem certeza, assim, o que veio para ela que era ela, né? A sensação que veio naquele momento é que era uma experiência muito profunda
muito antiga dela. E, enfim, mas claro que a grande maioria dessas memórias estão, né, a nível inconsciente. Mas ainda assim, são experiências que nós temos aí, que nós passamos por elas, né? Então, esses cuidados básicos, eles, de fato, as crianças privadas disso podem também trazer traumas aí, tá? E na sua vida adulta, isso vai se manifestar de que jeito? Uma insegurança, né? Um desamparo, um problema com rejeição, sabe? Um problema com frustrações, né? Um limiar muito baixo para frustrações e que implica em muitos problemas aí nos relacionamentos, enfim, tá bom? Gente, um médico que ele se chama René Spitz. E ele, na época das guerras, né, da Segunda Guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial, ele construiu como se fosse um hospital, um orfanato para as crianças órfãos da guerra. E é tão interessante essa história, porque eles acolhiam essas crianças, tá? Claro que faziam o que podiam por elas, mas eles perceberam que essas crianças começaram a trazer alguns sintomas, a apresentar alguns sintomas de desnutrição. Olha que interessante. E aí esse médico ficou curioso, mas peraí, a gente está cuidando das crianças, elas estão sendo alimentadas, o que está acontecendo? Por que esse sintoma de desnutrição? Por que esses edemas de fome? Por quê, né? E ele começou a estudar sobre isso. E aí, interessante que ele descobriu que existe uma depressão que traz características como as da desnutrição. E é uma depressão causada por falta de contato físico. Olha isso, gente. Porque as crianças, ali eram muitas crianças órfãs e não tinha gente para cuidar, para dar colo, para dar o afeto que uma criança pequena necessita, né? O afeto que uma criança precisa. Então eles perceberam que as crianças que recebiam menos colo, menos cuidado, aquelas que, né, de fato ficavam muito tempo ali no berço, no chão, sei lá, elas apresentavam esses sintomas. Então, olha que traumático que deve ser essa experiência, né, da falta do afeto, do toque, do colo, né, desse cuidado básico que é tão importante. Olha como isso pode ser traumático também, tá? Enfim. E aí, gente, né? As experiências de violência, claro, né? Sempre são muito traumáticas, tá? E aí nós podemos incluir as violências emocionais, verbais, físicas, né? Sexuais, enfim. Todo esse tipo de violência causada na infância também nos deixam marcas. A separação dos pais também é uma coisa que os adultos relatam com muita dor, muitas vezes quando nós os entrevistamos, né? Perguntamos a eles como foi essa experiência. Por quê? Porque embora sejam adultos, né? Embora hoje talvez até entendam a razão da separação dos pais, mas um trauma, uma memória que ficou registrada de forma traumática, ou seja, de forma disfuncional no cérebro, ele fica registrado na idade que nós vivenciamos ele. Então, pode ser que eu tenha 50 anos, mas se eu vivenciei um trauma muito difícil aos 15, quando eu tiver com 50, eu vou olhar para o trauma e a dor vai ser a mesma dor dos 15, entendem? Por isso que é necessário a gente cuidar disso, dar atenção a essas questões. Às vezes a gente não entende por que algo dói tanto, machuca tanto, se já passou tanto tempo, é porque o registro fica da idade que nós vivenciamos a situação. E claro que as idades mais remotas nós temos, né, pouca maturidade para compreender e pouca estrutura emocional também para lidar com algumas situações, tá bom? Bom, e aí, claro, né, situações traumáticas, ou seja, situações que deixem a memória registrada de forma disfuncional no nosso cérebro, podem acontecer em qualquer momento da nossa vida, né?
adolescência, infância a gente já falou, né? Adolescência, a vida adulta, tá? Pode ser, gente, que nós estejamos aqui conversando, mas pode ser que essa semana você passou por alguma experiência muito difícil. Ah, Gisele, mas como que eu sei que é um trauma, né? Eu acho que situações difíceis são difíceis, existem situações que doem mesmo, tá? Devem doer, isso é o normal, né? De algumas situações que a gente sente e chore porque dói, porque é difícil. Mas passado um tempo, se você percebe que aquilo não tá melhorando, que você tá muito ligado àquilo, que você só pensa naquilo, que você tá sofrendo de forma desproporcional, aí é o momento de você procurar ajuda, né? Eu não preciso conviver com aquilo a vida toda. Eu não preciso carregar isso a vida toda. Mesmo que você tenha dúvidas, tá? Ah, mas será que é um trauma? Será que não? Gente, por via das dúvidas, está causando sofrimento? Procure ajuda. Está causando um sofrimento, e quando eu digo causar um sofrimento, gente, é assim que a gente tenha esse olhar para aquilo que é o desproporcional. Porque existem muitas coisas naturais da vida que causam sofrimento e a gente precisa aprender a lidar com elas. Inclusive aquelas que a gente não consegue mudar, né? Mas o sofrimento está desproporcional? Esse sofrimento está interferindo na minha qualidade de vida? O que é um sofrimento que altera a minha qualidade de vida? É um sofrimento que me tira o sono, e sem dormir a gente não é ninguém no outro dia, né? É um sofrimento que mexe demais com o meu metabolismo, eu fico sem comer ou eu como demais. Um sofrimento que me faz ser agressivo, sabendo que naturalmente isso não é de mim, isso não é da minha natureza, mas estou percebendo que estou assim, irritada, agressiva demais. Um sofrimento que atrapalha os meus relacionamentos, um sofrimento onde a maior parte do meu tempo, o meu pensamento está ocupado com essas questões e eu não consigo me concentrar. Então, eu tenho aí um déficit cognitivo, porque eu tenho alterações na memória, alterações na minha atenção, alterações na minha concentração. Então, todos esses aspectos indicam o quê? Opa, esse sofrimento precisa de atenção. Esse sofrimento precisa de ajuda profissional, tá bom? Se não está mexendo com a sua qualidade de vida, toca o barco, vamos lá, né? Vamos viver o sofrimento de cada dia, vamos lidar com isso, vamos se perguntar para quê tudo isso na nossa vida, vamos tirar um aprendizado de cada lição. Mas, se você percebe que a qualidade de vida está cada vez pior e que você não tem conseguido viver minimamente bem, vamos procurar ajuda e vamos cuidar disso com atenção, com responsabilidade e com tranquilidade, tá ok, gente? Por quê? Porque trauma tem tratamento. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Coloca aí um joinha se tá tudo ok. Se você entendeu a mensagem, se você tá aprendendo coisas importantes aí para você. Quem tem alguma pergunta, pode me fazer que eu responda se eu souber, tá bom? Através de pensamentos e atitudes negativas dos pais. Aí o Gerson perguntando. Gerson, eu acho que você tá concluindo aquela pergunta do trauma intrauterino que eu já te respondi, né? É. Tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, gente, ficam marcas, né? Ficam marcas. As minhas escolhas, elas precisam ser também responsáveis, porque eu preciso pensar nos meus filhos também. As minhas escolhas afetam os meus filhos, né? Enfim, ok? Como a logoterapia, a Valesca Bezerra perguntando, como a logoterapia pode ajudar no trauma, né? A logoterapia, gente, ela vem trazer uma visão de pessoa fantástica. E uma visão de pessoa que diz assim, ó, você não é o seu trauma, tá? Você é uma pessoa que pode ter um trauma, mas você é livre e responsável para lidar com esse trauma. Ou seja, a logoterapia ela vem nos confirmar, Valesca, que
eu sou capaz de superar o trauma. Eu sou capaz de lidar com essa situação. Eu sou capaz de seguir a minha vida, mesmo que tenha me acontecido coisas horrorosas. Eu sou capaz de superar isso, de ir para além do sofrimento que o trauma me causou, tá? Eu acho que a grande ajuda, né? Claro que tem muito mais, mas assim, o que me vem agora na mente é isso. A logoterapia, ela nos faz acreditar, né? Porque de fato o homem pode superar, tá? De fato, o homem pode superar. Eu vejo pessoas superando seus sofrimentos. Eu vejo pessoas sendo capazes, né, de crescer para além dos sofrimentos. E isso é o que a logoterapia nos traz, tá bom? De liberdade da vontade, né? De vontade de sentido da vida, que são os pilares da logoterapia, tá? Porque o negativo sempre é mais forte do que o positivo? É a irmã Cláudia perguntando. O negativo não é sempre mais forte que o positivo, tá? Algumas situações, se foram traumas muito severos, muito complexos, é como se elas ocupassem um espaço na nossa vida que acabam nublando a nossa visão, né? Atrapalhando o nosso olhar para o que é positivo. Então, se nós estamos aqui, gente, ó, eu e vocês, é porque as coisas positivas na nossa vida, elas foram muito maiores, muito mais fortes, inclusive, senão nós não teríamos sobrevivido a elas, tá? Mas existem traumas que são profundamente doloridos. E se eles não são tratados, eles impedem que a gente tenha acesso a memórias positivas, inclusive. É muito interessante isso. Quando a gente reprocessa um trauma negativo, depois de reprocessar essa memória traumática, muitas vezes as pessoas resgatam lembranças muito bacanas, muito importantes das suas vidas, que elas já não lembravam mais. Mas é como se o trauma ele impedisse mesmo a visão, tá? Mas ele não é sempre mais forte do que o positivo, tá bom? Porque se ele fosse mais forte do que positivo, então nós não poderíamos superá-lo, né? E nós podemos superar os traumas, tá, gente? Nós podemos superar. Quem mais? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Opa! Todo mundo dando um oizinho. Perfeito as suas explicações. Ai, que bom, ficou claro, né, gente? Ficou claro. Nós não somos bichos de sete cabeças, tá? Se nós identificamos um trauma, uma situação traumática na nossa história, algo que causa muito sofrimento, algo que a gente. Gente, é muito comum até que as pessoas nos contem nos consultórios coisas que elas nunca tiveram coragem de contar para ninguém, de tão dolorido que é, né? Não tem nada de anormal aí. Isso é a vida acontecendo. E a vida, às vezes, ela nos traz experiências muito difíceis, né? Ela nos convoca a responder a situações muito difíceis. Mas ela nos convoca porque nós temos condições disso, tá ok? Então não tenhamos medo, né? A insegurança pode ser causada por um trauma? Pode, Guilherme, pode sim. A insegurança pode ser causada por um trauma, né? Provavelmente você vai precisar cuidar disso para que você descubra aí qual a origem dessa insegurança, qual o evento-chave na sua vida que causou esse registro, né, de insegurança, tá bom? E num tratamento apropriado para isso, você é capaz de descobrir. E mesmo aquilo que a gente não descobre, porque muitas experiências estão a nível inconsciente, gente, mas nós nos aliviamos e tratamos a insegurança, tá? Não necessariamente eu preciso resgatar a memória para eu me curar do trauma, porque as memórias, algumas são perdidas. A gente perde memórias, porque as memórias são gravadas em neurônios e neurônios morrem. Então, tem memórias que a gente não vai ter acesso consciente. A gente tem o registro delas.
Então é preciso cuidar disso, é preciso fazer um processo terapêutico para que você possa superar a insegurança, belezinha? Eu sofro de fibromialgia, sempre falei e afirmei. Eu não sou a fibromialgia, eu sou uma pessoa. Isso mesmo, Marluci, isso mesmo, garota. Você é uma pessoa, né, que tem fibromialgia e precisa cuidar disso, porque, ó, isso aí tá ligado com a questão emocional também, tá bom? Gente, que legal. Tá acabando o nosso tempo. Nós temos só alguns minutos, 2 minutinhos, tá? Gostei muito desse papo aqui com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Alguma questão que vocês queiram que eu responda, às vezes vocês não querem que eu responda aqui ao vivo, né? Pode me deixar um direct, tá bom? Ou então, deixa uma mensagem lá pra mim, ou então vai lá no story, marca a live, né? Fala pra gente o que você aprendeu na noite de hoje, por que foi importante pra você esse tema, tá bom? E que você possa, de fato, fazer bom uso de todas essas informações que você teve na noite de hoje. Eu gosto sempre de trazer aqui bons assuntos, assuntos importantes, assuntos que alcançam a cada um de nós, porque todos nós passamos por essas situações, né? Mas, sobretudo, né, parecia ser uma coisa assim muito negativa. Nossa, falar sobre trauma. Não, mas é para que a gente também possa ter esse novo olhar, essa perspectiva de que, olha, eu sou responsável por mim, eu sou responsável pela minha vida, pela minha história, pelo que aconteceu comigo, e eu posso agora responder da melhor maneira possível. E o que eu vou fazer com isso agora? Vamos lá, a vida está me perguntando. O que eu vou fazer com isso agora? Tá? Então, que você possa se perguntar, que você possa se permitir, né, cuidar de si. Se você ainda não cuida de você, se você ainda não procura um profissional para cuidar dos seus traumas, das experiências traumáticas, saiba que você não precisa conviver com esse peso a vida toda, tá? Um processo terapêutico não é fácil, muitas vezes é muito dolorido, mas vale a pena, gente, vale a pena, porque é muito além, né, de curar traumas. A gente está falando também de autoconhecimento, a gente está falando de nos fortalecermos para a vida, tá? Nos fortalecermos, e a logoterapia nos lembra isso, né? A logoterapia vem nos ajudar também, a Valesca que perguntou sobre a logoterapia. A logoterapia vem nos ajudar e nos ensinar a sofrer, sabe? A logoterapia, ela capacita o homem para sofrer. Então, é que a gente possa sofrer com dignidade, mas aquele sofrimento que é possível eu buscar ajuda e tratamento, que eu faça isso, que eu seja responsável por isso, tá bom? Muito obrigada, gente. Marluce, vai lá, vai ficar gravada, tá? Indica também pro pessoal aí, gente, compartilhem a live, tá bom? Vai ficar gravadinha para vocês. Simplesmente incrível. Obrigada, Fran. Viviane, sempre maravilhoso. Ai, legal, gente. Vocês que são maravilhosos. Ah, não, Viviane não, Silvio. Silvio Ruela, sempre maravilhoso. Boa noite, excelente final de semana para todos. Viviane, amo suas lives. Ai, que legal, gente. Mandem para mim sugestões de temas que eu vou me organizando para trazer os temas para vocês, tá bom? Sexta-feira que vem a gente está de volta. Como eu disse já para vocês, algumas pessoas não sabem, né? Toda sexta às 8 horas da noite a gente traz um tema para a gente conversar, para a gente bater um papo aqui, tá? Então eu espero vocês sexta-feira que vem, tudo bem? Então me deixem lá um recadinho no Stories, me marque lá, tá bom? E me diga por que essa live foi importante para você. Você pode marcar lá nos Stories ou então na própria gravação da live que vai estar lá no que vai estar lá no feed do Insta, ok? Eu que agradeço. Deus abençoe a todos, um ótimo final de semana e ó, coragem, gente. Vale muito a pena se cuidar, vale muito a pena tratarmos os nossos traumas. Um beijo no coração de vocês, viu? Até mais. Tchau, tchau.